eu sou Sônia Barbosa. Muitos me conhecem por... Entrou. Muitos me conhecem por Soninha, né? Eu sou carioca, gente, então eu não gosto de dias nublados, né? Eu sou casada, vascaína, então não falo muito de futebol também. Eu sou mãe da Bruna, que veio comigo me assistir hoje, do Simba, o nosso pet. Eu sou muito família, gosto de estar com eles, gosto de rotina com leveza, flexibilidade, quase zero rotina, só para dar uma organização, um norte, né, que faz parte. Eu sou muito curiosa, gosto de chocolate, ouço K-pop, podem me julgar, mas quem manda na playlist lá em casa é ela, então vejo dorama também. E eu também atuo com TI há 25 anos, né? E desses 25, 12 são dedicados a dados e IA. Eu estou como gerente de engenharia de dados na Vibra e eu sou responsável por democratizar dados, manter a arquitetura e por disseminar a cultura de IA First dentro da companhia. Além disso, por último e não menos importante, eu sou... Esse aqui é o laser? Eu sou Premia Lover. Vocês conhecem o programa de relacionamento dos postos Petrobras? Se não conhecem, baixem o aplicativo porque vocês estão perdendo. Pode trocar por cupom de desconto, maravilhoso. Bom, para começar hoje, eu trouxe uma declaração do CEO da Google, em que ele fala que nós estamos entrando em um novo ciclo do trabalho impulsionado pela IA, que vai transformar profundamente as profissões, os modelos de negócio e as habilidades exigidas. Hoje eu vou falar sobre isso com duas perspectivas. A corporativa, como é que as empresas podem se preparar, como é que é a jornada que a Vibra está passando. E a profissional, como nós, profissionais, podemos estar preparados para esse momento, esse novo ciclo que a gente chama de a era agêntica, né? Já passamos, a sociedade já passou por algumas revoluções, não é a primeira. E o que essa tem de diferente das anteriores? Todas elas foram provocadas por uma tecnologia, chamada de tecnologia de uso geral, que ela tem o potencial de mudar a sociedade. E, de fato, elas mudaram como a gente vivia, né? Cada um à sua época. A diferença da era agêntica é a velocidade. A velocidade que ela está se transformando e evoluindo a difere das anteriores. Porque toda semana surge algo novo que tem um potencial absurdo de aumentar as nossas capacidades. Mas isso traz um desafio para a gente, né? Como é que a gente consegue escalar o uso de IA, agora falando do lado corporativo, dentro das empresas, de maneira segura e sustentável? Eu vou contar para vocês a nossa jornada na Vibra. Nós criamos um framework norteador que tem 7 passos, o framework da transformação, e ele nos ajudou a construir a nossa estratégia de IA. Ele passa pelo Data Fabric, onde eu preciso ter tecnologia para suportar essa mudança, uma arquitetura bem fundamentada. Verticais de negócio, eu preciso permear a IA e dados por toda a companhia. Capacitação, como é que eu amplio, né, as habilidades, as capacidades de toda a minha força de trabalho para usar IA. AI First, construir sistemas que nasçam com esse conceito, sistemas que já nasçam com IA embarcada. O Lab de IA, que fala de experimentação. Experimentação é fundamental para essa área, você precisa experimentar. Parcerias, conectar competências para ampliar, né, nos acelerar. E o nosso COI, que é o nosso Centro de Excelência, que garante alinhamento estratégico. Baseado nesse framework, a gente montou a nossa estratégia. A nossa estratégia tem 3 pilares. Cultura. Apagou. Apagou aqui, ó. Voltou. Pronto. Cultura e letramento de dados.
arquitetura tecnológica e projetos estratégicos, que são o nosso portfólio, nossa carteira de projetos. Isso tudo ligada por um modelo operacional que faz com que isso rode e dissemine, escale por toda a companhia. A Vibra adotou o modelo operacional federado, onde a TI atua como um hub que dissemina padrão, governança, arquitetura, boas práticas, e nós temos células de dados espalhados por toda a companhia, por áreas de negócio. Então, a gente chama de spokes. Esse spoke, ele pode ser denso. Um spoke denso é quando eu tenho muitas competências dentro dele, eu tenho cientistas, eu tenho engenheiros de dados construindo seus próprios pipelines, eu tenho analistas de dados dentro desse spoke. Como eu posso ter um spoke leve, onde eu tenho só um analista ou até somente um data owner que participe daquele spoke, a depender da maturidade. Mas para fazer isso funcionar, sem aumentar o silo na companhia, porque todo lugar tem silos de dados, todo lugar tem aquele que um não conversa com o outro, a gente precisa de uma arquitetura que suporte isso, além de uma governança muito bem definida, ritos, papéis, responsabilidades, né? E a gente revisitou toda a nossa arquitetura. A Vibra não tinha uma arquitetura de dados? Tinha. A Vibra tem uma cultura de olhar para dados há muitos anos, há mais de 20 anos. Mas nós revisitamos toda a nossa arquitetura para um modelo de data mesh, de forma que a gente possa permear, de fato, empoderar essas células que estão nas áreas de negócio e garantir uma fonte única da verdade, apesar de termos núcleos federados. Como eu falei, eu tenho engenheiro lá criando seus pipelines. Como é que eu garanto uma camada única de verdade? Com governança e uma arquitetura que suporte isso. Essa palavra aqui que eu vou me enrolar, interoperabilidade, saiu. Domínio de dados, então temos os nossos dados catalogados, mapeados, quem é o dono, classificados, né? Autonomia, ampliar o uso de self-service e, de novo, governança. Gente, governança é algo muito importante. E é um tema, muitas vezes, negligenciado. Tanto governança quanto arquitetura de dados. Porque é um trabalho grande, envolve muito esforço e tem baixo valor percebido. Não tem baixo valor, aliás, tem altíssimo valor, mas as pessoas não percebem. As pessoas usam o modelo no final, o dashboard. Mas por que gastar tanto tempo com arquitetura e governança? Porque é a base, é a sustentação, né? E aí, essa governança e arquitetura, eu costumo dizer que é semelhante a uma cabine de aeronave. Quando a gente entra numa aeronave, a gente não tem a mínima ideia da quantidade de componentes e peças que tem ali funcionando para manter a aeronave do ar, não é mesmo? A gente só entra e quer voar tranquilo, é tudo que a gente quer. E a arquitetura de dados é um pouco isso. Ela está ali embaixo, suportando todos os processos de dados. Segurança, garantindo que o seu dado está seguro, correto. E ela suporta o nosso marketplace. Marketplace é o local onde você acha os nossos produtos, seja um dashboard, seja um agente, onde você consegue acessar o catálogo, a nossa comunidade. Opa. Aqui é um exemplo, tá? Um on-page aqui do nosso marketplace de agentes. A gente lançou recentemente um local onde você pode achar os agentes já construídos pela Vibra, quem é o dono, o que ele faz, e pedir acesso e se inspirar. Eu acho que a grande ideia aqui é gerar inspiração. Poxa, a área tal está usando assim, será que eu consigo adaptar e usar também na minha área? E fomentar essa provocação. O outro pilar, né, letramento e cultura de dados, nós temos investido pesado em capacitação, entendemos que é fundamental para o momento, né, dessa nova era, e que toda transformação, ela primeiro começa em mim. Eu preciso transformar o indivíduo.
Quando eu transformo um indivíduo, eu consigo ampliar e alcançar um time, um setor. No momento em que eu amplio e alcanço um setor, aí eu vou ampliando e chega um momento em que a minha cultura permeou toda a companhia. E aí a gente desenhou o nosso programa de capacitação em camadas. E ia desde a camada executiva até a toda a força de trabalho. Então, sim, os nossos executivos entraram em sala de aula para estudar sobre IA e dados. E gostaram, tá? Ficaram bem satisfeitos. Aqui é um post do nosso CEO, Ernesto Pousada, falando do lançamento da academia, da importância também de alguns produtos ali. Uma coisa que é fundamental, gente, quando você desenhar a sua estratégia, quando você começar a sua jornada, é que você tenha o C-Level junto de você. Porque não adianta eu querer, o meio ali querer, o C-Level tem que querer e você tem que transformar, fazer essa mudança, vir de cima para baixo, de baixo para cima, para que ela de fato aconteça. Além disso, né, aqui estão alguns números da nossa academia. Ela teve trilhas específicas, então nós criamos trilhas por verticais de negócio, onde cada vertical entendia como é que a IA vai transformar aquele setor. Multiplicadores, criamos uma rede de multiplicadores pela companhia para difundir e fazer sempre aquele questionamento, por que não IA? Eu posso aplicar IA aqui? Então, criamos multiplicadores, tivemos trilhas de liderança, trilha executiva, como eu já comentei, trilha técnica. Então, a gente foi permeando N camadas, N públicos e perfis. Aprendemos ao longo da jornada, ainda está aprendendo porque a academia não para, ela segue. E tivemos resultados tangíveis. Nessa academia, a gente usou a metodologia do Learning by Doing, onde você é incentivado a construir seus próprios agentes. Então, todo mundo que passou pela academia era desafiado. Qual case você vai construir? O que você pode mudar? Como é que você pode simplificar o seu dia a dia? E conseguimos o tão sonhado ROI de capacitação, né? A gerente de treinamento e desenvolvimento falou, nossa, finalmente eu tenho um ROI para dizer o quanto capacitação traz retorno. E nós fechamos esse ciclo, o ciclo desse ano, com o evento Colaborar IA. Colaborar é o nosso programa de intraempreendedorismo da Vibra, onde os funcionários, tradicionalmente, né, traziam ideias e construíam seus projetos. Esse ano foi no esquema, vai lá e faz, né? Foram pessoas que saíram da academia, foram treinadas, foram capacitadas, sempre com a provocação de crie o seu, e criaram. Então, a gente teve aqui são alguns dos nossos inconformados que construíram, foram 1.600 colaboradores treinados em trilhas específicas, né? Tem a IA para todos, mas esses foram treinados em assuntos específicos. Nós tivemos mais de 500 cases mapeados pela companhia. E foi aí que a gente aprendeu e mudamos um pouco a nossa jornada. Nem tudo era IA, nem tudo era IA generativa, tinha automação, então nós fomos aumentando o escopo, a ementa. Mais de 50 colaboradores se inscreveram para participar do programa. Tivemos 9 finalistas e 4 vencedores com projetos que tiveram retorno de milhões. Além disso, o pensamento analítico, eu estou errando aqui, eu estou apontando para algum lugar isso aqui. É o primeiro, é a competência mais relevante para o profissional hoje em dia. É você conseguir entender o que você está vendo, é você conseguir unir, tirar insight das informações que você recebe. E curiosidade. Gente, eu costumo falar que a academia de IA não foi para todos. E aí você vai dizer, pô, você acabou de falar que era IA para todos, que treinou todo mundo. Nós treinamos todo mundo, mas ela não atingiu a todo mundo. Porque só os curiosos foram lá e fizeram. Muita gente entrou, ouviu, saiu e não conseguiu perceber o potencial daquela tecnologia. Alguns perceberam e foi para esses que quiseram ir além, que sentaram ali, ouviram e falaram, cara, como é que eu boto isso?
no meu dia a dia. Eu não falei, mas daqueles 500 casos mapeados, a gente mentorou 200. De pessoas que queriam ir, mas às vezes tinha alguma dificuldade. Barrei aqui, parei aqui, e a gente mentorou 200 e eles seguiram. Então, cada vez mais a gente precisa ter esse olhar para a tecnologia. Quando a gente olha para 2030, ele bota também, o relatório traz uma projeção das competências dos próximos anos, e olha que, não é surpresa, né? Mas o letramento tecnológico se mantém, IA e Big Data passa a ser o mais relevante, entra redes e segurança cibernética, que é um tema super crítico, junto de governança, eu acho que vai ser a nova trend. No ano que vem, acho que muito vai se falar de governança e segurança, porque a IA nos expõe, de certa maneira. E curiosidade segue pensamento analítico também. Olha como a gente está indo por um caminho de habilidades muito mais técnicas. Cara, isso quer dizer que eu vou ter que ser de TI? Sério? Eu não sou de TI, não construí minha carreira assim. Eu não sei programar, não sou dev. O papel do líder, e a gente muitas vezes se perde nisso, não é cuidar da entrega. A gente precisa cuidar das pessoas. Muitas pessoas não perceberam que a transformação não vai acontecer. A IA não vai transformar, ela já está transformando. E tem gente que ainda não percebeu disso. Então, como líder, você tem que ampliar o horizonte da sua equipe, trazer esse desafio. O Diego está ali, ele não me deixa mentir, eu brinco que casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Tem que criar gente para a nossa área. Cadê os agentes da engenharia de dados, não é? E ele criou agente de FinOps, agente de monitoramento, que tem até um nome, gente. Sonito. Não é coincidência. Botaram em homenagem a mim, que eu tiro o sono deles, e o Sonito também, porque alerta que deu problema na madrugada. E aqui um resumo, eu walk the talk, viva o que você prega, Não adianta dizer, use IA. A IA vai transformar. Use IA. Aplique IA no seu dia a dia, para que eles possam ver que você vive isso. Estude. Né? Crie vínculos sustentáveis, escuta ativa, se relacione com o seu time, porque só assim eles vão ter confiança e vendo que você vive aquilo que você fala, de seguir o caminho. Incentive essa mudança, que não é só técnica, ela é cultural e psicológica. Você precisa estar bem para conseguir abraçar essa mudança e se desafie. Se desafie a pensar diferente. O que é que nós poderíamos estar fazendo diferente para que a gente consiga passar por esse momento? É isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada.